noite, graça e paz. Alegria, como disse no primeiro culto, retornar aqui a Cuiabá, aqui na Boas Novas, rever amigos. O pastor Carlos é um amigo, posso dizer já de longa data, né? Não só dos momentos aqui com a igreja, eu falei aqui no retiro de jovens no período do carnaval, vim aqui em congresso Conexão, congresso da junta, aquele mês inteiro pregando, depois outras vezes, mas também é companheiro do mestrado, sala de aula, debates teológicos abençoadores, e eu me alegro muito por ter essa caminhada junto com o pastor Carlos Henrique. Pessoas amáveis da igreja, o Maia tem sido um grande companheiro também, e inclusive relembrando que ele me ajudou muito na mobilização da Junta de Missões Mundiais, e esteve um período liderando a mobilização em todo o estado aqui do Mato Grosso, e eu agradeço muito a ajuda do Maia e também a hospitalidade, de quando em quando eu fico lá também, hospedado na casa dele. Um abraço da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, muitos desafios lá, como os irmãos têm aqui, e uma saudação em nome dos 13.336 pastores, nos 27 estados da federação, e o nosso trabalho é pela excelência do ministério, a capacitação pastoral, a mentoria pastoral, para que a gente responda às perguntas da sociedade, as perguntas hoje, temas que nós precisamos nos posicionar, que Deus nos dê sabedoria e condições de conduzir o rebanho do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, você pode abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, acessar a Bíblia, porque ela hoje também está na mídia. Mesmo sentado como você está, o texto diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, mais uma vez, queremos suplicar ao Senhor que esta Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois lados, que ela alcance a nossa mente e o nosso coração, e que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para recebermos, Pai, estas exortações, e que esta Tua palavra venha frutificar na nossa vida, na vida de todos aqueles que estão aqui neste lugar e aqueles que estão acompanhando também pela internet. Tua palavra não volta vazia. Obrigado por Tua graça sobre nós e nos abençoa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Isso é um texto da palavra de Deus que eu classifico como um texto muito importante para o dia a dia da vida cristã, e a gente tem aquela expressão que nós usávamos antigamente, que alguns vão lembrar. Quem lembra quando a gente falava assim, texto áureo? Dá um sinal, quem lembra dessa expressão? Quanta gente, mais gente agora no segundo culto lembrou de texto áureo do que no primeiro. E quando a gente dizia texto áureo, a gente estava dizendo que determinados textos, versículos, capítulos, histórias bíblicas se tornavam assim mais utilizadas por nós, porque chamavam mais atenção em alguns detalhes. Não que a Bíblia toda não seja importante, a Bíblia de capa a capa é a palavra de Deus. Mas por que você decora o Salmo 23 e a maioria sabe de cor? Por que a gente tem João 3,16 como aquela miniatura do Evangelho, o resumo da graça de Deus? Então algumas passagens vão caminhar mais próximas de nós, e cada um tem uma identificação. Se eu perguntar aqui, né, Maia, tem gente que tem o seu personagem bíblico favorito,
o seu livro favorito da Bíblia também, porque é uma identificação individual com alguma parte da palavra de Deus, sendo que a gente respeita e obedece toda a palavra de Deus. Este texto, para mim, o que eu oriento e sempre indico isso, esse texto do capítulo 12 de Romanos deveria ser lido todos os dias por todos os crentes. Acordar de manhã, abrir a palavra, capítulo 12 de Romanos, ler de ponta a ponta e obedecer durante o dia. Por quê? Porque eu entendo que se cada crente obedecer diariamente o que temos no capítulo 12, muitos problemas seriam evitados. Problemas pessoais seriam evitados, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas na igreja, na circunstância do serviço da igreja, porque este texto vai nos colocar orientações em várias dimensões da nossa vida. Relembrando aqui um pouco para que você entenda esse contexto da carta de Paulo aos Romanos, Paulo está escrevendo uma carta a pessoas que ele não conhecia. Paulo escreve a carta à igreja que estava em Roma, mas ele não tinha ido lá, ele não comeu com aqueles irmãos, não sentou à mesa, não teve uma reunião de oração, nunca tinha pregado para eles, tinha desejo de ser esta igreja. E ele escreve esta carta com o objetivo também de preparar a sua ida. Paulo tem na sua geografia de conquista chegar na Espanha. Espanha é Europa. Itália, Roma, também Europa. E ele escreve a esses irmãos também como uma preparação. Agora, o interesse de Paulo não é somente aproveitar um trajeto à Espanha. O desejo de conhecer a igreja em Roma, porque a igreja em Roma era uma igreja famosa. Era uma igreja que tinha uma visibilidade diante do mundo, não porque estava na capital do império, não porque era uma igreja próxima do imperador, geograficamente falando, não porque era rica, não porque tinha uns templos grandiosos e suntuosos, mas a igreja em Roma era famosa, porque era a igreja que não se dobrava a Baal, que exercia a fé com integridade e que pagava o preço de ser crente, custasse o que custasse. A igreja era famosa porque era a igreja do cemitério, a igreja era famosa porque era a igreja das catacumbas, a igreja era famosa porque era underground, do subterrâneo, que não podia exercer a sua fé livremente por causa da perseguição romana. E esta é a igreja que os crentes, para uma identificação, escreviam no chão, desenhavam no chão um peixe, lembrando o acróstico ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, era o significado do peixe, usando as letras para escrever no grego. E quando um crente desenhava no chão, em algum lugar, um peixe, chegava um outro crente e via aquele desenho, falava: é irmão, posso dizer agora que eu sou crente, porque aqui está um crente. E eles se identificavam e podiam exercer a comunhão devido ao contexto de perseguição. Esta igreja é famosa porque era a igreja que, quando os crentes eram descobertos, delatados, eram instigados diante das autoridades: nega Jesus ou morre, deixa de seguir o Nazareno. Mas eles não negavam a Jesus para preservar a vida, para preservar a liberdade, nem para preservar os bens, ao ponto de, levados, descobertos, acusados, mantendo a postura, eram levados ao Coliseu, em Roma, e aquela turba, querendo o espetáculo, não só dos gladiadores, mas do martírio dos cristãos, e diante do imperador, da nobreza e do povo, eles tinham a última oportunidade: nega Jesus, ou as jaulas serão abertas, e os leões famintos vão devorar vocês. E aquela igreja, aqueles crentes, várias vezes perseguidos assim, não se dobravam e mantinham a fé sem negar o Senhor Jesus Cristo. E quando as jaulas eram abertas, quando os leões avançavam sobre os crentes, a multidão esperava pavor, medo.
gritos, tentativa de fuga. Mas os crentes se posicionavam de maneira serena diante da realidade da morte. E enquanto eram despedaçados pelos leões, eles cantavam hinos de adoração ao nosso Deus. Esta é a igreja que é famosa, que Paulo vai dizer no capítulo 1, a vossa fé é anunciada em todo o mundo, porque a igreja produziu uma qualidade de crente que agrada ao Senhor. Paulo está escrevendo essa carta na cidade de Corinto, no inverno do ano 56 para 57 depois de Cristo, na casa de Gaio, utilizando-se do amanuense Tércio, amanuense como copista. Ele ditou a carta e Tércio escreveu. E ele envia a carta para os romanos sem conhecê-los, esperando que dali mais algum tempo pudesse ir até lá. Mas Paulo vai a Jerusalém, levar uma oferta por causa de uma doação, necessidade na Judéia. Paulo leva aquela oferta. Quando chega em Jerusalém, Paulo não ficava quieto. E ao ver animais ainda sacrificados no templo, as coisas antigas ainda sendo executadas, sabendo que Jesus já tinha feito o que era necessário para então exercer a fé sem o sacrifício de animais, Paulo foi acusado de falar contra o templo. Aí começa aquela parte que você conhece muito bem do livro de Atos, quando ele vai de tribunal a tribunal, e ele apela para César, porque também é cidadão romano. Ele é levado, encarcerado, para ser julgado em Roma, na presença do imperador, o naufrágio na ilha de Malta, os milagres que aconteceram, e Paulo chega a Roma. E quando Paulo chega a Roma, 3 meses depois, o navio atraca no ponto mais perto da capital, da cidade de Roma, e os crentes que já tinham recebido a carta, sabendo que Paulo chegaria naquele navio, naquela data, saíram de Roma em comitiva, 60 quilômetros até o navio. E quando Paulo desce em meio aos soldados, ele é recebido por uma comitiva de honra dos irmãos da igreja em Roma, e ele é levado com soldados e com honras, e ele chega à capital do império. Ao chegar na capital do império, Paulo se estabelece numa prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica. Mas Paulo é colocado ali em prisão domiciliar, tendo que pagar o próprio aluguel, e ele estabelece naquela igreja, naquela casa-cárcere, uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque os crentes em Roma correram para lá, tinham perguntas teológicas, queriam saber mais. Paulo passava o dia ensinando, a nobreza romana também curiosa foi para lá ouvir aquele que era o líder da seita dos nazarenos. Muitos romanos se converteram, muitos soldados se converteram, porque Paulo não deixava de pregar o evangelho. Depois de abordar temas teológicos profundos nesta carta, no capítulo 12, Paulo vai falar de coisas práticas da vida cristã. E ele apresenta nesse capítulo 12, 3 partes bem distintas. E nós vamos trabalhar hoje a primeira parte, porque nos 2 primeiros versículos que eu li, Paulo vai dizer como é a vida do crente, como o crente vive, como eu e você vivemos a experiência da vida cristã, o nosso modus vivendi. Depois dos versículos 3 ao versículo 8, que num outro momento, quando eu voltar, a gente pode continuar, Paulo vai dizer como o crente serve. E do 9 ao 21, como o crente se relaciona. Isso está bem claro no texto, por vários aspectos ali do texto. Olhando agora, então, esta primeira parte, como o crente vive, quais são algumas características, quais são as prioridades do crente, como é que o crente se comporta. O primeiro destaque que quero fazer é que a vida do crente é culto. Como é a vida do crente? É culto. Quando começa? Quando começa o culto na vida do crente? Vocês vão ter que falar nessa mensagem hoje. Eu gosto de pregar de maneira interativa.
Então, quando a gente fala de culto, muita gente vai a sua mente para o culto coletivo. Alguns pensam nesse culto, o segundo culto, que começa às 19h30, que você se preparou para estar aqui, você colocou na sua agenda de vida, não foi assim? Tomou banho, diga amém. Tomou banho, pôs perfume, uma roupa elegante, e aí veio para cá. E quando chegou aqui é o culto coletivo. Esse culto coletivo que tem uma sequência, o horário, aquilo que o pastor Carlos e a sua equipe eles prepararam, as músicas foram ensaiadas, adoramos ao nosso Deus, dedicamos os nossos bens, agora estamos ouvindo a palavra, daqui a pouco a gente conclui. Este é o culto coletivo, mas existe também o culto individual. Quando começa o culto individual? Começa no momento da conversão. A partir do dia em que você reconheceu Jesus como seu Salvador, entregando a vida a Ele, o Espírito Santo veio e entrou na sua vida. O Espírito Santo chegou, fez morada, começou a festa. Amém? Começou o culto na sua vida. Quando vai terminar? Me fala quando vai terminar? Nunca. Porque depois da morte o culto vai melhorar. Porque a gente vai cultuar eternamente. Então, este culto, que é a expressão da nossa vida, andando com Deus, relacionamento com Deus, que começa na conversão, nunca mais termina porque vai durar a eternidade. E Paulo vai dar este exemplo, e ele diz assim: exorto-vos. Uma exortação tem um componente de aconselhamento. Paulo está dando um conselho, mas também tem um componente de correção, chamada de atenção, está acendendo uma luz. E Paulo está dizendo à igreja em Roma: exorto-vos pelas compaixões de Deus. Ele coloca Deus no cenário, ele traz à baila essa coisa de Deus tratar a gente com misericórdia, com compaixão. Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama. E essa exortação que ele está fazendo é baseada nessa graça de Deus por nós. O que ele está pedindo? Que apresenteis. Culto é presença, a gente tem que se apresentar. E ele fala que apresenteis o vosso corpo, soma, carne, músculos, sangue, órgãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Respira aí. Está vivo, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta é a exortação de Paulo. E ele quer que cada crente viva essa expressão de caminhar com Deus, com vida santa, com comunhão extrema e profunda, cultuando a Deus o tempo todo. Quando Paulo ele usa esse termo sacrifício, ele está falando para um auditório, para um público que conhece muito bem o que ele está querendo dizer. Porque essa igreja em Roma, ela foi constituída na sua base de judeus da diáspora, judeus da dispersão. Vários foram os movimentos em que os judeus saíram pelas nações. Muitos voltaram, outros permaneceram. Vários judeus foram escravizados, levados à capital do império como escravos. Ganharam a liberdade. Tanto que havia lá a sinagoga dos libertos, que receberam alforria, liberdade, estando na capital. Outros foram por motivos comerciais, contratação. O judeu gosta de lojinha, o judeu gosta de comprar, vender, ganhar lucro, né? E esta igreja, que nasce de um contexto judaico, é o que Paulo está dizendo, em sacrifício, porque eles conheciam o culto do Antigo Testamento, eles conheciam a maneira como Deus havia estabelecido que ele haveria de caminhar com o povo. Certamente, ao falar de sacrifício, eles se lembraram da caminhada no deserto. O povo é liberto do Egito. Faraó tem o seu exército destruído lá. E o povo vai para o deserto. Chega a lei, o decálogo, a amplificação da lei, a normatização. A partir da lei, nós temos um país estabelecido, um povo estabelecido que segue um ordenamento. A própria lei é a Constituição de Israel.
dada por Deus. E dentre os ensinamentos que Deus colocou, havia a maneira que deveria ser observada para Deus andar com eles. Minha gente, eu quero andar com Deus. Você quer? Diga amém. Eu quero andar com Deus. Como é que se anda com Deus? No Antigo Testamento, Deus caminhava no meio do povo a preço de sangue. No Novo Testamento, Deus caminha com a gente a preço de sangue. No Antigo Testamento, o sacrifício para validar a santidade do povo e a presença de Deus tinha que ser repetido. Hoje, Jesus cumpriu o sacrifício com validade eterna. E não há mais necessidade do sacrifício e derramamento de sangue de animais. Agora, como é que se processava essa situação no dia a dia? Havia o sacrifício da manhã e havia o sacrifício da tarde. Havia o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, comemorado todo setembro, até hoje, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia um animal, derramava o sangue para perdão dos pecados de todo o povo, valendo por um ano. Mas havia os sacrifícios diários, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E esse sacrifício era oferecido também pelos pecados do povo, senão não validaria a presença de Deus no meio do arraial, no meio do povo. De maneira que quando começava o dia, 6 da manhã, o povo acordava, higiene pessoal, alimentação, atividades, vamos trabalhar. Perto das 9 horas da manhã, o sacerdote também estava trabalhando, todos os dias, perto das 9 horas da manhã, subia uma fumaça no acampamento. E aí quando aquela fumacinha subia no acampamento, o povo está lá trabalhando, andando, fazendo as coisas, subia a fumaça, eles paravam, olhavam e certamente pensavam algumas coisas. Uma das coisas que eu entendo que um hebreu, ao ver aquela fumaça subindo no acampamento, sempre naquele horário, ele olhava e dizia assim: Deus está na área. Se tem uma coisa que causa frouxidão no crente para pecar, é achar que Deus não está presente, que Deus não está vendo. A fumacinha subia todo dia, Deus está na área. Depois um outro pensamento, certamente que tinha: alguém morreu no meu lugar, um animal foi sacrificado por causa do meu pecado. E um outro pensamento que eu imagino que alguns teriam era esse: deixa eu andar na linha, porque esse Deus não é fácil. Eles sabiam da santidade e da justiça de Deus, e isso era um lembrete, isso também era uma cobrança, mas era a maneira de validar a presença no meio do povo. Por quê? Porque havia um tempo, do momento do pecado até consertar o pecado pelo arrependimento, havia um tempo. E se alguns dentre o povo demorassem, como acontecia, a resolver esse pecado, contaminaria todo o povo. O sacrifício da tarde era para dar um tempo de tolerância para resolver pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, resolvam os seus pecados. Pecado é para ser resolvido, confessado, abandonado, mas não é para andar com a gente, não é para a gente ir acostumando, não é para ir armazenando. Tem crente, né, pastor, parece que vai armazenando pecado. Às vezes eu brinco, alguém entra no carro, né? Aí eu falo assim: poxa, o carro está mais pesado. Ah, mas por quê? São os pecados aí, você já pediu perdão hoje? A gente brinca, né, assim. Mas o momento que a pessoa peca, começa uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que diz a palavra? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo começa a falar com a gente. Paulo vai dizer: eu e você, todos nós somos pecadores. Pecou, o Espírito Santo se entristece. É ou não é? Já ouviu isso? Sim ou não? Pecado, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo que mora dentro de nós, triste, a gente também fica triste. E aí começa o trabalho. O ideal é que a gente corra para os pés do Senhor, clame o perdão, não deixe passar muito tempo,
porque o pecado na vida vai enfraquecendo, vai envergonhando, e um abismo chama outro abismo. Então, enquanto isso não acontecia, o animal era sacrificado de manhã e um outro à tarde. Só que quando esse hebreu reconhecia que estava errado, ele ia resolver o seu pecado. Ele tinha que comprar um animal sem defeito, não podia ser cego, coxo, ou ele tirava do seu rebanho, que era propriedade dele, levava diante do sacerdote, o sacerdote se posicionava, ele punha a mão direita na cabeça do animal, é o alarás, que é a responsabilidade, e ao colocar a mão direita na cabeça do animal, ele confessava o seu pecado na presença do sacerdote. Ele dizia o que ele fez de errado. Não tinha plateia, Maia. Mas o sacerdote ouvia, a semelhança do gabinete pastoral. Não é que o pastor vai absolver, como algumas religiões têm. Mas aquele homem que havia pecado, ao confessar o seu pecado com a mão direita sobre a cabeça do animal, ele transferia a culpa para o animal. Essa é a justiça de Deus. Nenhum pecado pode ser resolvido por mérito próprio. Todo pecado é resolvido com o sacrifício de uma vítima inocente, que no Antigo Testamento era um animal, e agora Jesus já fez tudo. Aquele animal era sacrificado, sangue derramado, o perdão era concedido àquele homem, que obedeceu a Deus para resolver aquela situação. Só que aquele animal, ele era queimado como o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, era consumido completamente. E as cinzas eram aspergidas no altar, mostrando que a consagração a Deus deve ser total. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você já ouviu falar assim de que aquele crente é metade consagrado? Já ouviu essa expressão? Aquele crente é um pouco consagrado? Não existe isso. Porque consagração ou é total ou não é consagração. Deus não quer metade de você, Deus não quer um pedaço de você, Deus não quer uma fatia, Deus quer você inteiro nas mãos dEle. Deus não se contenta com nada mais, nada menos do que você completo nas mãos dEle. Se não for assim, não serve. E aí vem, se Deus exige uma consagração total, é você inteiro. Vamos começar pelo corpo. O teu corpo está consagrado ao Senhor? Você faz algumas coisas com o seu corpo que desagradam a Deus? É para você pensar, para você analisar. E a minha oração é que o Espírito Santo está mostrando para todos nós aqui se tem alguma coisa para melhorar na vida ou consertar. Digam amém. Tem alguma coisa errada que você faz com o seu corpo que tem que deixar de fazer? Pensa nisso. Outra coisa, seu corpo é consagrado, você é templo do Espírito, você é mordomo do corpo, você faz caminhada, você está acima do peso, você está cuidando da saúde. Não cuidar da saúde também é pecado. Tratar esse corpo de maneira relaxada é pecado. Então, caminhada, alimentação, ir ao médico e sono. Os clínicos já disseram, hoje, a questão do sono na sociedade mundial está prejudicando mais a saúde do que outras coisas condenadas também pela medicina. Porque a gente está dormindo mal, a gente não desliga o celular, a gente fica ligado o tempo todo, acelerado, a gente não desacelera. Então é preciso que você cuide do seu corpo, porque o seu corpo também é consagrado ao Senhor. O teu tempo, vamos lá. Outro estágio, como é que está o teu tempo? Você consagra o seu tempo ao Senhor? Ou você fica muito tempo no Netflix? Gente, essa coisa de Netflix, vamos lá, vamos abrir o jogo aqui. Quem aqui tem Netflix em casa? Levanta a mão. Pastor, vem cá do meu lado. Vem cá do meu lado, pastor, vem cá. Quem aqui tem Netflix? Levanta a mão. Está com medo do pastor? Levanta a mão. Olha aí, a igreja toda. O pastor está com a mão levantada, gente. Eu também tenho.
Gente, pensa numa coisa boa, uma pipoca, com uma bebida que você gosta, friozinho de São Paulo, Netflix com a Sílvia. Só que agora, a gente, Netflix vendo o filme, percebeu que diminuiu a quantidade de filme, agora é série. E eles falam que é maratona. E a gente entra naquela maratona e daqui a pouco passa horas ali, porque é um capítulo engata no outro. E aquilo toma um tempo da vida. A pergunta é, quanto tempo você investe nas mídias? Mas quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo você gasta estudando a Bíblia? Quanto tempo na distração, nas mídias sociais, falando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter e por aí vai. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já vi separação, divórcio por causa de PlayStation. Hoje é Xbox. Mas a mulher entrou em casa e falou assim, estou indo embora, quero a separação, porque você casou com o PlayStation, não casou comigo. Então é preciso administrar bem o tempo e separar tempo para estar na presença de Deus. Gente, pense no melhor lugar do mundo para estar. Não é a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, que é classificada hoje a melhor praia do mundo. Não é Bora Bora, lá no sudeste da Ásia. Melhor lugar do mundo para se estar é na presença de Deus. E tem gente que desperdiça isso. É um desperdício. Passar um dia inteiro sem orar e ler a Bíblia é um desperdício do melhor lugar para se estar. Tempo. Vamos pensar outra coisa, dinheiro. Teu dinheiro é consagrado ao Senhor? O teu dinheiro, você reconhece teu sustento que vem de Deus, que Deus te dá tudo, e você consagra os teus bens ao Senhor para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Aqui, como falei no primeiro culto, eu vejo assim, essa igreja é muito santa, pastor, acho que ninguém peca aqui. Dá para ver assim uma auréola assim, angelical na cabeça dos irmãos. Aqui, 100% desta igreja é dizimista, digam amém. Amém. Foi muito fraco, hein? Se você não é, diga misericórdia. Independente que alguns querem debater hoje, não, porque o dízimo é do Antigo Testamento, vem debater comigo que eu vou mostrar que hoje é 100%. Hoje é tudo. Mas independente de ser o percentual ali, nós temos que participar financeiramente do sustento da casa de Deus. Se você é membro dessa igreja, participe financeiramente do sustento desta obra. Alguém, ou seja, aqueles que contribuem, eles estão providenciando ar-condicionado para você estar aqui num ambiente mais agradável, o assento, essas cadeiras, poltronas novas que foram colocadas, a iluminação e tantas outras coisas, investimento na obra missionária, cuidado com as crianças. Todos nós precisamos participar financeiramente, e isso também é consagração, e Deus exige isso de nós. Desta forma, ou a gente consagra tudo, ou a gente vai sofrer por não alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Um pastor falava sobre esse tema, semelhante ao que eu estou dizendo, de uma consagração total, de uma entrega total, dizendo que Deus requer tudo da gente. E mais ou menos assim, na quarta fileira, como é seu nome? Dinê? Ô Dinê, tudo bem? Eu conheço 2 Dinês. Um está em Portugal, o outro no Canadá, são brasileiros, missionários. Obrigado, Dinê. E o pregador pregando, e de repente, numa posição como está o Dinê aqui, na quarta fileira, no corredor, o pregador falando da entrega total, e um homem sentado ali interrompeu o sermão. Pregador! O pregador parou. E aquele homem continuou. Pregador! Deus aceita um homem pela metade? E quando o pregador está querendo entender, aquele homem se movimentou, veio para o corredor, ele estava numa cadeira de rodas. E ele se achava metade homem, porque não tinha as 2 pernas. Deus aceita um homem pela metade? O pregador olhou, foi iluminado pelo Espírito Santo e respondeu: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entregue pela metade. Ou é tudo
com Deus. Paulo fala que a vida do crente é essa consagração, esse culto o tempo todo, mas depois ele fala também que a gente tem que apresentar esse culto de maneira racional. Esse culto como uma caminhada com Deus, ele deve ser exercido de maneira racional. E essa palavrinha racional é a palavrinha lógicos. E a palavra do grego lógicos, que tem uma ligação com logos, que é Jesus, a palavra, que é a palavra com ação, que é o verbo da ação, a ação de Deus, também deu origem à palavra lógica. E o que é uma coisa lógica? Uma coisa lógica é uma coisa coerente, é uma coisa inteligente. Deus colocou o entendimento na gente, capacidade de relacionamento com Ele, um cérebro para pensar e processar, comunicação, a letra, a grafia, os sons com significados. Quer ver uma coisa? Repitam comigo. A, E, I, U. Ao falar, muitas mentes foram para a letrinha. A gente junta consoante, tem palavra que tem significado, tem uma gramática. E a gente pode expressar sentimentos na grafia. Vocês já viram que antigamente era ofensa verbal, hoje é ofensa digital? Já viu como as pessoas se ofendem no WhatsApp? Aí a gente fala, tem que consagrar a língua, hoje tem que consagrar o dedo, né? Que é o dedo que digita. Mas tanto a língua quanto o dedo vem da mente. É a mente que tem que ser consagrada, né, pastor? Que a mente é que comanda. E Paulo vai dizer ali, pela renovação da vossa mente. Então, desta forma, caminhar com Deus é um caminhar inteligente. Deus é tão coerente. Maia, tanta coisa coerente de Deus. O nosso corpo é coerente? Sim ou não? O funcionamento dele é coerente? A natureza. Então Deus deseja que a gente caminhe com Ele, se relacione com Ele de maneira coerente. Por quê? Porque hoje tem igrejas e crentes vivendo uma vida cristã incoerentes, para não dizer não inteligentes. Tem gente inventando coisas aí. Quando Paulo usa esse termo, culto racional, ele está combatendo as religiões de mistério. As religiões de mistério proliferavam pelo mundo greco-romano. O povo, na busca do sagrado, eles estavam procurando onde pudesse expressar a religião, e haviam alguns sacerdotes, alguns gurus, alguns líderes, que diziam, vem aqui que você vai se relacionar com o sagrado, com o invisível. O camarada ia lá, numa reunião, e de repente começava os sons de tonel, e aí começava, e pula, e vai, e aí rola no chão, que era algo sensorial, a pessoa precisava sentir. Pergunta para você hoje, existem aqueles, na expressão da fé evangélica, que buscam essas emoções hoje, sim ou não? Você já ouviu falar da bênção da lagartixa? Que o cara sobe na parede? Está por aí, Maia. Camarada sentindo a presença de Deus, o poder, vai na parede do culto e chega lá e bate. Com que objetivo? Então essas religiões de mistério que buscavam somente a emoção, uma catarse, o cara ia, a euforia e tal, acabava o culto, e aí, foi bom? Não, foi bom, eu estou até leve. E você aprendeu o quê? Nada. Não chega na mente, não muda a vida. O culto transforma a nossa vida, amém, pastor? A presença de Deus nos transforma, mas é de maneira inteligente. Eu sou muito emocional, eu me emociono. A emoção faz parte, mas a emoção tem limitação. A emoção precisa acompanhar, mas a emoção não domina o ambiente. A emoção não é a primeira, ela acompanha, porque nós também nos emocionamos, e ela é bem-vinda dentro de um controle.
Quem já ouviu falar de Colorado RQ? Você é 10, hein, cara? Você é 10. Ouviu? O cameraman já ouviu aqui, ó. Quem mais ouviu falar de Colorado RQ? Dá um sinal. Para quem não ouviu Colorado RQ, vou dar uma chance para você. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração, todos juntos vamos. Quem já ouviu isso? Nossa, a igreja quase toda. Copa de 70, Brasil, campeão no México. Eu vou declarar a minha idade, eu tinha 6 anos. Estão fazendo a conta já. E aí meu pai, por ter uma condição, comprou a TV Colorado RQ. Era a primeira TV colorida que chegou no Brasil e a gente assistiu a Copa de 70. Os vizinhos vinham para casa, todo mundo assistia. Acabava o jogo, vamos para a rua imitar o Pelé, o Jairzinho, o Tostão, o Gerson, e era uma festa. E aí o que acontece? Como é que você mudava de canal na Colorado RQ? Vai na TV, tecla, barulhenta, tec, 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 tec. Achou uma coisa interessante? Vou assistir isso. Volta, senta, não gostei, vou mudar. Aí vai lá, muda, senta de novo. Agora não está chato. Aí vai, para assistir TV a gente fazia ginástica. Hoje a gente fica sentado, engordando com controle remoto. E quando a gente está zapeando, mudando de canal, eu gosto muito de fazer isso. Eu sei que alguns ficam 2 horas, não assistem nada, só mudando de canal. Mas tem hora que alguma coisa chama a atenção. Você para e fala, o que está vendo aqui? Tem momentos que tem que mudar de canal rapidinho. Em outros momentos a gente fica curioso, vai. E eu mudando de canal me chamou a atenção um camarada com as roupas esquisitas, parecendo João Batista. Quem já viu na TV? Levanta a mão e sem medo, gente. O pastor não está olhando, não. E esse camarada com as roupas esquisitas, ali, o que me chamou a atenção não foram as roupas esquisitas, porque do lado dele, naquela plataforma, que era um púlpito, tinham 3 pessoas do lado dele com um cigarro na boca. E eu falei, o que está vendo aqui? No culto, os caras com cigarro na boca. Aí ele falou assim, agora a bênção do cigarro ungido. Aí eu falei, capítulo e versículo. Onde está na Bíblia que é para ungir cigarro? Qual é o objetivo disso? Porque tem gente colocando uma fé incoerente para atrair pessoas, prometendo que não pode cumprir. E aí aquele camarada, a pergunta é, ele pseudamente ia ungir o cigarro. A pergunta é, o pulmão vai ser ungido também? Isso eu não falei no primeiro culto, vou falar agora no segundo. O Carlos até mencionou no início deste culto. Mudando de canal, num tempo maia, mais no passado, de repente, um camarada lá, um líder evangélico, espiritual, estava fazendo assim, meu filho, se está dando tudo errado na tua vida, se tudo que você faz não dá certo, se você é um fracasso ambulante, é porque o teu anjo está cansado. E agora é a culpa do anjo. As coisas deram errado na vida porque um anjo comigo que está cansado. Só faltou. Aí ele disse assim: vem aqui amanhã, que nós vamos ter a reunião da troca do anjo. Você vai sair daqui com um anjo novinho em folha. Só faltou mais dizer que era um anjo de academia, que não se cansava, bem preparado. Prometendo isso. Agora, um parênteses aqui, o pastor Carlos vai descontar do meu tempo. Tem crente de nossas igrejas batistas acreditando em anjo da guarda. Não tem. Alô, não tem anjo da guarda. Tem anjo ao seu favor, mas não é exclusividade sua. Tem gente que quer um anjo exclusivo. Tem crente que acorda de manhã e dá bom dia para o anjo. Ele acha que tem um anjo, geralmente ele olha para cima, que ele acha que o anjo está em cima. Põe até nome no anjo e dá bom dia anjo, tudo bem? Ó, se liga aí que o dia promete. Ele tem uma agenda pesada, ele já está preparando o anjo. Não há base bíblica para isso. Alguns querem ter o personal angelus.
Não tem. O anjo é o malak, do hebraico, que dá origem à palavra Malaquias, que é traduzido por mensageiro. Anjo é o mensageiro de Deus. O que ele faz? Ele cruza a fronteira de uma outra dimensão celestial, no Kairos perfeito de Deus. Ele vem no nosso dia de 24 horas, ele interfere aqui, ele tem uma missão a cumprir, um livramento a te dar, mas ele cumpriu a missão, ele volta. Não é monopólio seu. E tem gente que quer segurar o anjo. Já viu aquela musiquinha? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O único que quis segurar o anjo ficou aleijado, ficou assim, brigou com o anjo, e o anjo tocou nesse nervo da coxa e ficou um sinal para mostrar, não é para repetir. O anjo, se você precisar, Deus manda um anjo só para você. Se você precisar, Deus manda 5 anjos só para você, 20, 100, 1000, milhares. Mas o anjo vem, cumpre a missão e ele volta para as regiões celestiais. E aí, alguns ficam fazendo promessas incoerentes, o povo acredita, e infelizmente alguns crentes também de nossas igrejas vão atrás dessas novidades. A expressão de culto com Deus é inteligente. E onde a gente encontra tudo? Na santa palavra de Deus. Caminhando para o final, só tem mais 5 pontos nessa mensagem, amém? Estou brincando, gente. Paulo, preciso terminar mesmo. Paulo dá uma outra orientação aqui no verso 2. E a orientação do verso 2 diz para a gente que o crente tem que fazer um exercício constante de transformação para viver diferente do mundo. Esse exercício não para. A gente tem que viver diferente do mundo. Paulo vai dizer no verso 2, não vos amoldeis. O que é não vos amoldar? O que é não se amoldar? É o molde do mundo. É o formato do mundo. Em outra versão tem não vos conformeis, não é aquela resignação, tudo bem, eu vou me conformar, eu vou aceitar, não é isso. Conformeis, não vos conformeis, é conforma, não é para tomar a forma do mundo. E aí tem uma forma, tem um formato, linguagem de TI, não é para deixar o diabo formatar o teu HD. O diabo quer formatar você. Uma outra linguagem digital, não deixe o diabo baixar na tua mídia os aplicativos dele, porque é para prejudicar você. Não deixe o diabo também semear vírus no teu equipamento, porque vai corromper o teu equipamento. As coisas do mundo corroem a mente processa, a mente faz leituras, a mente interpreta, e quando a mente não está com a palavra de Deus, está com coisa do mundo, interpreta tudo errado, busca o que não deve, e a gente tem que manter esse formato, a estatura do varão perfeito do Senhor Jesus Cristo. Não tomar a forma. Mundo, o que vem a ser mundo, não é cosmos, não é planeta, não são as galáxias. Mundo aqui, Paulo está querendo dizer, modo de viver desconectado de Deus. Quem vive desconectado de Deus, vive sem padrão. É ou não é? Você tem freio? Quem é que tem freio? Levanta a mão. Estou triste, Carlos. Quem é que tem freio? Levanta a mão. Estou com a mão levantada. Vou dar uma pista. Alô, vou levantar a mão, tá? Quem é que tem freio? Levanta a mão. Está aumentando. O freio para o crente é a presença do Espírito Santo na vida, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que não tem conexão com Deus e não tem Espírito Santo é um trem na descida, ninguém segura, não tem padrão, não tem prestação de contas, faz o que dá na mente.
sem se importar com nada. Nós deixamos de fazer muitas coisas, porque nós temos o freio moral do Espírito Santo, digo amém, que vai produzir em nós santidade. E Paulo está falando justamente isso aqui. Gente, nós temos que cuidar, porque o diabo não brinca em serviço. Quer ver uma coisa? O que o diabo veio fazer? Matar. Pensa que ele quer você vivinho? Ele quer que você pereça eternamente no inferno. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós temos que manter essa vida santa e essa comunhão com Deus, esse culto o tempo todo. Privacidade. O judeu, o hebreu está no acampamento, sacerdote matou o animal por causa dos pecados coletivos naquele período, subiu a fumaça, ele falava, Deus está na área. Nós não podemos tirar a dimensão de que Deus acompanha a gente 30 horas por dia. A corrupção no país chegou a níveis estratosféricos, porque os gestores entenderam que o Brasil é o país da impunidade, que vai se dar um jeitinho lá na frente, que depois tem um recurso aqui, e nós vamos dar um jeito, e impunidade. Hoje diminuiu um pouquinho, mas tem crente achando que pode ficar impune, vai pecando, vai deixando de obedecer ao Senhor. Não, Deus é bonzinho e tal. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. E eu não quero deixar medo em você. A gente caminha com alegria com o Senhor, mas há uma responsabilidade nossa, vida santa, pecar menos, para agradar a Deus. Jesus deu a sua vida por nós, o sangue dele foi derramado para nos perdoar de todos os pecados. Alguns querem ter privacidade. Ah, não, acabou a privacidade. De novo, quem tem o Espírito Santo? Olha que beleza, baixa a mão. Você, no momento da conversão, você foi grampeado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo grampeou você 30 horas por dia e você não tem como escapar. Vamos supor, uma hipótese, tem aqui na minha mão uma câmera do Espírito Santo. Está aqui na minha mão. Ela é melhor que Sony, melhor que Panasonic, qualquer câmera é melhor até que essa que está aqui, ó. Canon. Essa câmera do Espírito Santo filma com qualidade, captura o som, todos os sons, só que ela filma pensamento. E essa câmera não descarrega a bateria, é o tempo todo, porque é do Espírito Santo. Monitora a sua vida de todo mundo. Toda a tua vida da última semana está aqui nessa câmera. Quem aqui pode dizer, pastor, joga no telão a minha vida da última semana para todo mundo ver. Filmou onde você foi, o que você comeu, o que você falou, o que você pensou, o que você pegou, por onde você andou, está tudo ali. Quantos aqui poderiam dizer, pastor, põe a minha vida lá? Não levanta a mão, não levanta a mão. Muitos aqui poderiam dizer, pastor, não tem nada a esconder. Mas existe a possibilidade de alguém aqui entre nós falar assim, pastor, não põe minha vida lá não, porque vai trazer vergonha para o Evangelho. Existe essa possibilidade, sim ou não? Sim. E todos nós somos pecadores. Um líder estava sendo tentado por pornografia, e esse líder era de uma igreja em São José dos Campos, eu pastoreei lá durante 3 anos, e ele sendo tentado por pornografia, que é um mal da sociedade, que é um mal que invadiu as igrejas hoje também, um abismo chamando outro abismo da pornografia, ele entendeu que poderia ter uma relação sexual com uma prostituta. Foi no centro da cidade para contratar os serviços de uma profissional do sexo, chamou, ela entrou no carro, ele falou assim, olha, eu quero fazer com você aqui um programa, só que tem uma coisa, não pode ser na cidade, não pode ser num hotel, na minha casa, nem na sua casa, tem que ser num lugar onde ninguém veja, no meio do mato, vou te pagar mais, a gente sai daqui, vai lá para o meio do mato, faz lá, eu te trago de volta. Quanto é? Ela colocou preço, aumentou bem por causa dessa circunstância. Ele saiu com a prostituta, era um crente, um líder, boa família, bom casamento,
bem estabelecido, mas com fraqueza moral por causa de pornografia. 20 minutos andando, sai do centro da cidade, chega num local, a prostituta achou, ó moço, aqui tá bom. Ele falou, não, ainda tem muita casa aqui. 20 minutos depois, ela falou, moço, aqui tá bom. Ele falou, não, ainda tem umas fazendas aqui, umas vaquinhas. 25 minutos depois, a prostituta perdeu a paciência. Ela falou, para o carro, para o carro. Ele parou, olhou para ela, para o carro, vamos fazer aqui, porque aqui só Deus vê. E quando a prostituta pregadora colocou Deus no cenário, sabe qual é o perigo? É quando o crente acha que Deus não está no cenário. Quando ela colocou Deus no cenário, sem saber, Deus usa a mula de Balaão, usou a mula. Deus usa o bêbado foi traduzir o missionário, se converteu e todo mundo se converteu também. Deus usa a prostituta para falar ao servo dele, para ele acordar. E na hora que ela falou, ele falou, meu Deus, eu quero esconder da minha esposa, dos meus filhos, do meu pastor, da sociedade, eu não consigo, deles eu até escondo, mas eu não consigo esconder do Senhor. Ele se consertou, ele virou para a prostituta, falou, nós não vamos fazer nada. Ela olhou para ele assim, tanto trabalho, nós não vamos fazer nada. Quando você falou em Deus, eu sou crente, estou arrependido, você me perdoa pela proposta que eu te fiz, está aqui o dinheiro que eu te prometi, vou te levar lá. Levou a prostituta, devolveu, não fez nada e consertou a sua vida. Porque nós estamos grampeados 24 horas pelo Espírito Santo de Deus. E a coisa melhor que cada um de nós pode fazer é consertar as situações pecaminosas ao longo da vida, para cada vez mais ter a presença de Deus na vida, a vida abundante, e como Paulo vai dizer, sem ter do que envergonhar. Pecado traz vergonha, ele atrapalha o relacionamento com Deus. O crente em pecado, ele fica envergonhado, se relaciona mal com Deus, aí começa a se relacionar mal com a esposa, mal com o esposo, mal com os filhos. E melhor é que a gente tenha tudo resolvido para servir a Deus com inteireza de coração. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. 2 desafios para você. Primeiro desafio é uma análise sua, se você tem a vida consagrada completamente no altar do Senhor. Pense no tempo que você gasta com você mesmo, talvez com mídias, com entretenimento, e o tempo que você deveria estar estudando a palavra, orando, servindo. Pense no teu dinheiro, como é gasto, como é investido, e se você tem se responsabilizado por suprir a obra do Senhor. Pense no teu corpo, o cuidado que você tem que ter com o teu corpo, com a tua saúde, mas também com a tua mente. O primeiro desafio é: consagre-se totalmente ao Senhor. E o outro desafio é passar a vida limpo. É pedir agora, Espírito Santo, passa o teu scanner agora na minha vida. Tem alguma coisa que não te agrada na minha vida? Eu estou fazendo algo que traz tristeza a ti? E se o Espírito Santo trouxer a realidade de alguma coisa errada, de alguma coisa para consertar, não demore. Corra para o Espírito Santo, corra para o Senhor. Fala: Senhor, misericórdia, eu quero me consagrar, me perdoa por esta falha, me ajuda a ser um crente melhor. Quero chamar aqui à frente os crentes que querem ser melhores. Quero chamar aqui à frente os crentes que querem se consagrar mais.
quero chamar aqui à frente os crentes que têm desejo de ser santos, puros. Sai do lugar, vem aqui, não demora não. Se você quer consagrar sua vida, sai do teu lugar, dizendo: Senhor, eu quero me consagrar mais. Senhor, eu quero que o meu tempo seja administrado pelo Senhor. Eu quero estar na tua presença. Quem chegou primeiro, pode preencher aqui a lateral. Pode vir aqui a lateral. Ao altar, aos braços, pode vir. do eterno Pai. Consagra a vida. Se apresenta. Pelo sangue Toda a igreja em pé. de Jesus. Todos em pé. Venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. É o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Recebe, irmãos, fala diante dele. Diante dele, prostrem-se todos, cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, maravilhoso, é o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostrem-se todos, cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Olhem aqui para mim um pouquinho. Olhem aqui para mim, por favor. Eu estou entendendo algumas coisas ao ver você aqui. Eu posso entender que há um desejo coletivo aqui de ser um crente melhor. A pergunta é: o que atrapalha você de ser melhor? Qual é aquilo que segura, que às vezes amarra, pressiona? O que está no teu caminho que impede você de ser melhor? Talvez você não saiba, mas se você não souber, Deus sabe, Ele vai te mostrar. Mas talvez você saiba, e agora é a hora de falar: Senhor, tira isso. E Deus pode todas as coisas. Tem uma outra coisa muito importante: a graça de Deus é inesgotável. Você já ouviu falar que Deus é o Deus da segunda chance? Alguns ficam preocupados, às vezes, pastor Carlos, com reincidência, lutam anos com algumas situações. Toda vez que chega no altar,
que clama o perdão, que é sincero, Deus perdoa e Deus torna você 0 quilômetro. Que quando Ele perdoa, Ele purifica e Ele esquece. Mas a gente vai amadurecendo. Então eu tenho certeza que você está aqui para consagrar ao Senhor mais tempo. Digo amém. Estou entendendo que alguns aqui estão assumindo o compromisso de ler mais a palavra, de orar mais, de se dedicar mais. Então abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus nessa hora. Se o Espírito Santo mostra que você tem que consertar alguma coisa, peça perdão. Se você se sente fraco em alguma área da vida, coloque diante de Deus, para que Ele te fortaleça e para que você seja cada vez melhor nas mãos dEle. Continue de cabeça baixa e de olhos fechados. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Na Tua presença a gente tira a máscara. Na Tua presença a gente se apresenta porque o Senhor conhece tudo sobre nós. E nós estamos aqui, Pai, com desejo de Te servir melhor, de consagrar a vida, a mente, o coração, tudo. Recebe a nossa vida, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E que a Tua presença seja firme, intensa e constante na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Deus, faz a obra que é necessário fazer na vida de todos os que estão aqui à frente, e que esta obra seja estendida para a família, e que essa obra seja estendida para Cuiabá, e que essa obra seja estendida e tenha reflexos e abençoe o mundo todo, para a honra e glória do Teu santo nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço aí quem está do teu lado direito, lado esquerdo, atrás. Dá uma palavra de ânimo. Deus abençoe vocês.